E em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito com 59,35% dos votos válidos contra 40,65% de Guilherme Boulos, do PSOL. Nunes recebeu 3.393.110 votos e Boulos 2.323.901 votos. Portanto, ficou mais de 1 milhão de votos atrás, cerca de 1.070.000 votos atrás do Nunes, do Guilherme Boulos. As abstenções representaram 31,54% do total de votos. Isso significa que 9.940.360 eleitores deixaram de votar, um número maior do que o daqueles que votaram no candidato do PSOL. Portanto, se a gente for colocar assim, ironizando, claro, o Nunes ficou em primeiro, a abstenção em segundo e o Boulos em terceiro. Aí é claro que tem gente que diz, mas se somar nulos e brancos com a abstenção, aí supera o Nunes também. Pois eu comentei no primeiro turno que a oferta de candidatos em São Paulo levou muita gente a não querer votar em nenhum deles. Então, é claro que, enfim, pode ter gente viajando, que tinha compromisso, isso aqui é capital financeiro do país, tem muita gente trabalhadora que está em outros lugares, etc. Agora, pode ter muita gente que não quis votar porque não se sentiu estimulada por nenhum desses candidatos, preferiu ficar longe das urnas. Duda Teixeira. Bom, Ricardo Nunes realmente saiu melhor do que mostravam as pesquisas eleitorais, estava fácil para ele, o Boulos também tentou, você falou aqui de tentar corrigir o rumo da esquerda, né? A esquerda começando a falar de valores conservadores, o Boulos ali no último minuto começou a falar de empreendedorismo da periferia, mas nenhuma tentativa dele de tentar se refazer, mudar a própria imagem, melhorar a própria imagem, convenceu os eleitores. E aí a campanha, os eleitores seguiram o rumo que já estava definido, os números ficaram consolidados no final e a gente não teve nenhuma surpresa. No total, 430.756 pessoas anularam seus votos, o que equivale a 6,75% do total de votos. Também foram contabilizados 234.317 votos em branco, 3,67% do total. Assim como fez no primeiro turno, Nunes destacou a importância do governador Tarcísio de Freitas, que bancou a sua candidatura enquanto Jair Bolsonaro manteve distância da campanha. Aspas, agradeço ao líder maior sem o qual essa vitória não seria possível. Eu queria repetir, eu agradeço ao líder maior sem o qual nós não teríamos esta vitória. Só um parênteses meu, Felipe, essa repetição foi do próprio Nunes, não minha, não sou eu que estou enfatizando, não, foi ele. O meu amigo que me deu a mão na hora mais difícil, continua o Nunes, governador Tarcísio de Freitas. Aos que acompanharam essa eleição histórica, a democracia deixou uma grande lição para a cidade de São Paulo e para todo o Brasil. O equilíbrio venceu todos os extremismos. São Paulo falou e a nossa voz precisa ser ouvida. Fecho aspas. Foi só eu, Ricardo Kertzmann está na linha com a gente, que senti um recado para o Jair Bolsonaro, porque ele começa naquele tom maior líder. E é claro que tem muito bolsonarista que está esperando que ele vá falar Bolsonaro. E aí ele faz um suspense duplo. Ele fala, quero repetir, agradecer ao maior líder, etc. O governador Tarcísio de Freitas. E no final fala que o equilíbrio venceu todos os extremismos. Então, é claro que é uma vitória muito mais associada ao Tarcísio que ao Bolsonaro. Ricardo, o que você destaca? Felipe, uma coisa interessante desse reconhecimento ao governador Tarcísio é que lá no Paraná, o governador Ratinho, ele também conseguiu eleger o candidato dele. De igual sorte, o Caiado lá em Goiás. Desses governadores, do espectro da direita, que são possíveis pré-candidatos à presidência, o único que se deu mal no apoio foi o governador aqui de Minas, o Romeu Zema. Ele errou 3 vezes, Felipe. Ele, em primeiro lugar, ele tentou emplacar a sua secretária de Planejamento e Gestão, a Luísa Barreto, uma ótima técnica, inclusive, como candidata, e não foi adiante. Depois, ele apoiou o Mauro Tramonte, porque aí a Luísa foi se tornar vice-candidata na chapa do Tramonte e perdeu no primeiro turno. E agora, no segundo, ele foi apoiar o Bruno Engler e perdeu também. Então, em termos de governadores, o daqui de Minas está com pouco prestígio.
Ô Felipe, aqui também aconteceu a mesma coisa, tá? Do que aconteceu em São Paulo. As abstenções ficaram em segundo lugar, tiveram mais votos, né? Foram 636 mil abstenções contra 577 mil votos do Bruno Engler. Então aqui aconteceu a mesma coisa, não é um fenômeno exclusivo daí de São Paulo, não. E Boulos disse que recuperou a dignidade da esquerda, embora tenha sido obrigado a admitir que a esquerda teve um resultado eleitoral adverso, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Aspas para o candidato do PSOL derrotado: não vou falar aqui das mentiras e dos ataques que definiram essa eleição. Ou seja, já está falando, é uma maneira de falar. Eu não vou falar do crime eleitoral cometido pelo governador de São Paulo. Ele se refere àquela menção do Tarcísio, às mensagens do PCC orientando o voto nele, Boulos. Disso a justiça cuide. Não vou fazer aqui um discurso de perdedor porque a gente perdeu uma eleição, porque a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Fecho aspas. Então, eu tinha falado isso, né? Que o Tarcísio dava margem, assim como Paulo Marçal deu, para o Boulos depois se perder, colocar a culpa nas fake news, e ele fala assim, não vou colocar, que é uma maneira de você fazer sem dizer que está fazendo aquilo. E no domingo 27, o Tarcísio afirmou ao lado do Nunes que o PCC orientou o voto em Boulos. Vamos mostrar o vídeo do Tarcísio primeiro e depois aqui eu vou dar as aspas da ação do Guilherme Boulos. Tá bom? É aí que a gente vai apurar, vai esclarecer, já identificamos as pessoas e vamos agir com a firmeza necessária, sem transigir, né, com a ordem. O que aconteceu aqui na capital, que o senhor citou? Na capital? Em relação ao PCC? Não, teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Fala baixinho, acho que pensa duas vezes, né? Não sei quem foi a repórter que perguntou, espero que tenha sido de fato, né? uma repórter, uma jornalista ali, evidentemente, querendo arrancar uma informação, está no seu legítimo dever. Agora, o governador não tem nada que oferecer esse tipo de informação que pode comprometer a imagem de um candidato antes de a apuração avançar pelos seus meios oficiais, ainda mais no dia da eleição. Duda Teixeira. Essa história, eu vi, Felipe, a gente tem que pensar também o que é informação de interesse público, né? E aí era um debate que estava rolando nas redes sociais. Será que dizer que o PCC pedindo apoio ao Boulos não seria uma informação de interesse público e sim deveria ter sido divulgada? Eu fico um pouco meio na dúvida nessa história, porque assim, eu acho que um bilhete, e os bilhetes foram divulgados, né? A gente acho que vai até falar deles aqui. Realmente eles existiram e a imagem deles está sendo divulgada. Agora, é diferente você dizer, acharam 3 papeizinhos pedindo o voto no Boulos e dizer, olha, existe uma negociação entre o Boulos e o PCC, em que o Boulos atende às demandas do PCC e por isso o PSOL, o PT ganham alguma coisa desse tipo. Quer dizer, não existem esses outros vínculos ou indícios, evidências que mostrem um vínculo entre o Boulos e o PCC. Então eu acho Mas quem é que estava falando isso? Não, porque não foi isso que o Tarcísio falou, só para deixar claro, e nem é isso que existe lá, né? O que o Tarcísio falou foram interceptadas mensagens em que o crime organizado pedia voto para um candidato. Esse candidato era o Boulos. Isso. Né? Então, o que eu estou dizendo Mas a negociação entre eles não apareceu nessa investigação. Então, não existe... Pode ser uma exploração de determinadas pessoas em redes sociais, sei lá, mas não é isso que a gente está falando, nem é isso que foi o governador que disse, não, só para deixar claro, porque senão depois vem ação contra a gente. O que eu estou dizendo assim, é que se era só isso, então eu não vejo interesse público nessa história, porque não tem nada, não tem nenhum vínculo entre Boulos e o crime organizado, e aí não faz sentido essa afirmação do Tarcísio. Eu comentei aqui durante a nossa cobertura da apuração, a cobertura especial que a gente fez no domingo, é o seguinte, que mesmo que a informação seja verdadeira, e pelo que veio à tona, no sentido de que havia ali mensagens que pediam voto no Guilherme Boulos.
Não cabe ao governador, que é um político, que apoia um candidato, no momento em que as urnas estão abertas para votação no dia da eleição, dar essa notícia. Não é o governador, a autoridade policial. Eu, Felipe, não sou contra que uma informação que foi descoberta pela tramitação legal, falei isso aqui outro dia a respeito de momentos de operação, isso é independentemente do calendário eleitoral. Se há uma prova que apareceu que demanda uma divulgação por algum motivo legal pela autoridade policial, ou vai haver uma denúncia que vai ser tornada pública, etc., para mim não importa se tem eleição num dia, no outro, se aquilo chegou naquele momento e se não há sinais de instrumentalização política, de exploração, de você retardar ou você adiantar para ter uma consequência eleitoral, claro que isso vai sempre ser motivo de análise, a notícia tem que ser divulgada, mas não é pelo político. Não é pelo político. É pela autoridade policial, é pelo procurador-geral, é por alguém que está encarregado da publicidade daquela informação em razão de alguma etapa legal de um processo. Então, é assim que tem que ser. Então, o governador se precipitou e obviamente, vai ser alvo aí de alguma medida. Aspas para a ação do Guilherme Boulos feita no mesmo dia. A utilização do cargo de governador do estado com a finalidade de interferir no resultado da eleição no dia da votação é evidente. A finalidade eleitoral fica clara pela escolha do momento para a divulgação da coletiva durante o horário da votação, com a presença dos candidatos abertamente apoiados pelo atual governador, todos com adesivo de propaganda dos candidatos representados em suas camisas. Fecho aspas. Quer dizer, tem aí uma argumentação legítima. Embora, claro, a gente vá fazer sempre a análise completa. A maioria das pessoas que votou, a imensa maioria, votou independentemente daquilo que o Tarcísio falou, e muito pouca gente, mas muito, na comparação com o eleitorado geral, soube que isso aconteceu antes de votar, de depositar o seu voto. Então, só para deixar claro as proporções, mas que a atitude errada, infeliz, ou como queira chamar, de fato é. Fala, Dudu. Qual que seria o caminho natural dessa história, né? Vamos lembrar aqui da operação que o Ministério Público de São Paulo teve em relação àquele interferência do PCC em 2 empresas de ônibus aqui da capital paulista. No dia que você tem a operação, você tem busca e apreensão, e aí você tem o Ministério Público dando coletiva de imprensa explicando o que aconteceu. É totalmente diferente do que aconteceu ontem. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo comercial, e só para registrar, a Carmen Lúcia, presidente do TSE, afirmou que a Justiça tem prazo curtíssimo e que a resposta será dada. Então, alguma medida vai ser tomada, Tarcísio tem que torcer para ser uma medida branda. Produção, para a gente não precisar voltar a esse assunto, quando voltar o bloco, já registrei qual for a declaração da Carmen Lúcia, mas a gente tem o vídeo também, vamos colocar o vídeo aqui no intervalo, pode soltar. Que um país que faz uma eleição de 5.569 municípios, num dia, de 8 da manhã, horário de Brasília, até às 17 horas, que consegue 4 horas depois de dar o resultado das eleições, ou como hoje, 2 horas e 15 minutos depois, dá o resultado que a Justiça Eleitoral não está cumprindo a sua função, é realmente e muito longe num pensamento, eu acho. Mas, de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos, e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Fosse um país onde ficam meses ou semanas para dar notícia, eu acho que até seria razoável essa ilação de que fica a impressão, esta é uma impressão realmente que eu acho que não tem nenhum embasamento. Nós estamos dando resultado de uma eleição de 33 milhões de eleitores nas urnas, 2 horas e 15 minutos depois do início do fechamento das urnas. Acho que realmente um caso significa apenas um atestado do êxito da Justiça Eleitoral. Um caso de 51 municípios com mais de 30 milhões de eleitores, convenhamos que é uma justiça que funciona muito bem.
E teve gente no campo da esquerda que, depois da derrota do Guilherme Boulos, protestou contra a escolha desse candidato do PSOL. Foi o deputado federal Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro. Ele é vice-presidente nacional do partido. Ele fez uma reclamação dizendo o seguinte, abro aspas, Boulos era a crônica de uma morte anunciada, candidatura errada na cidade errada. Havia Márcio França, Tabata Amaral e até a Ana Estela Haddad, que nunca disputou a eleição, mas poderia dialogar com uma ala mais conservadora nas periferias e classe média. Escolhemos uma candidatura com teto de limite de eleitor de esquerda. Parece que voltamos a reaprender a gostar de perder. O PT precisa rever suas pautas e suas prioridades urgentemente. E o governo federal também não atuou coordenado e apoiando sua base. Age como se não tivesse responsabilidade com as eleições e a luta política real no território. Está na hora de mudar ou seremos derrotados no momento que não podemos em 26. Fecho aspas. Olha, a gente tem que lembrar, Duda, muito rapidamente para a gente passar para a pauta internacional, que esse apoio do Lula ao Guilherme Boulos também foi contrapartida do apoio do Boulos ao Lula na eleição presidencial de 2022. O Lula acabou se comprometendo ali. E por que também fecha com uma figura como o Boulos? Porque o Boulos é subserviente. Porque o Boulos é all-in, né, como a gente diz muitas vezes. Se tiver que passar pano, se tiver que invadir triplex para fazer chacota do combate à corrupção, ele vai. Se tiver que institucionalizar, como disseram os seus rivais, a rachadinha na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, passando pano para o André Janones, que foi flagrado defendendo o esquema, ele vai. A Tabata Amaral, ela tem uma ou outra posição diferente daquela do núcleo duro petista, como a imprensa costuma chamar, e acabou não sendo a escolhida. E ela apontou isso. Quem é que de fora da esquerda vai votar no Boulos no segundo turno? Ela acabou votando, mas mesmo assim não foi suficiente, Duda. Washington Quaquá, ele tem toda a razão de apontar... Nunca pensamos que fôssemos falar isso, né? Mas é uma razão tardia também, agora que ele fala. Agora ele conseguiu, ele se reelegeu, prefeito de Maricá, ele que já foi até considerado aqui pelo Leonardo Barreto, que é o nosso colunista da Cruzoé, como um petista de direita, porque ele traz esses conceitos conservadores, ele que é próximo dos evangélicos, e de fato a escolha do Boulos aqui se mostrou um baita de um erro, 20 pontos atrás do Ricardo Nunes. Então, tá certo ele. O Nunes falou ali de recuperar a dignidade da esquerda, não faz o menor sentido isso. Fica pensando que dignidade é essa, né? O cara que passou o primeiro turno sendo xingado pelo Boulos, né? Pelo Marçal, o Marçal com aquela carteirinha de trabalho exorcizando ele, laudo falso, falando que ele teve surto psicótico por uso de cocaína. Que dignidade é essa que depois o Boulos vai lá e dá uma entrevista para o Marçal, num tal de entrevista de emprego? Isso aí não é dignidade nenhuma. A parte da cocaína mostrou... é bom deixar claro que não tinha base alguma. Mas o Boulos foi chamado de invasor, teve que ouvir ali declarações sobre não trabalhar, embora tenha se defendido como sendo professor, e depois foi lá querer entrar na bolha do Marçal e acabou gerando ruídos dentro da própria esquerda. Mostrou que não tinha nenhum brio e também não recuperou nada, porque a votação do Boulos agora foi igual à votação que ele teve há 4 anos, quando ele também não ganhou aqui a Prefeitura de São Paulo. Exatamente, ele cresceu na verdade um pouquinho, mas é como se fosse assim uma oscilação para cima numa pesquisa, quase que dentro da margem de erro, falando ironicamente, porque é um resultado prático, mas é praticamente igual o resultado do Guilherme Boulos. Então, de fato, ele não consegue crescer, ele tem um teto, tem uma rejeição muito alta, e isso foi apontado ao longo de todo o primeiro turno. Mais de 50%, é muito difícil alguém se eleger assim.